Olá, pessoas prósperas! Como vocês estão? Fazendo escolhas assertivas hoje? Gente, hoje eu tô vindo aqui para falar um pouco para vocês sobre física quântica. E aí muitas pessoas se perguntam, mas física quântica, Ana, você não é cristã? Sim, eu sou cristã. Eu acredito em Deus e é por isso que no dia de hoje eu vim falar aqui para você sobre a comprovação científica da existência de Deus. Nós, em Gênesis, nós sempre observamos logo nos primeiros capítulos, falando sobre a criação de tudo que é, né? De tudo que Deus criou, na verdade. E Deus, nas escritas sagradas, ele é sempre sustentada a ideia de que, dentro da parte científica, que ele é uma consciência cósmica que se tornou universo, e essa consciência cósmica, ela seria a realidade principal, uma singularidade, a fonte de todas as coisas. E segundo a física moderna, o universo, ele surgiu a partir de um campo quântico fundamental. Um vácuo quântico que contém todas as possibilidades. E tudo que já existiu poderia existir. Os pesquisadores, eles sugerem que quando essa singularidade se tornou consciente de si mesma, no caso Deus, né, que desencadeou um colapso da função de onda no universo. E entre outras palavras, o universo, ele se criou quando se tornou consciente da sua própria existência. E nesse sentido, atualmente, quando a matéria evoluiu, a partir de um útero cósmico comum. E o campo de energia do vácuo quântico, Deus, ou universo, né? Que eu vou estar citando várias formas aqui, também como matriz cósmica, que é como alguns cientistas definem Deus, né? Mas, claro, com todo respeito, né? Eu só espero que, assim, não tenha alguma pessoa, algum religioso que de repente venha falar assim, nossa, Ana, você está ofendendo. Não, ao contrário. Eu estou mostrando e comprovando que esse Deus que eu creio, né, que mandou seu filho Jesus para a terra para nos salvar, ele tanto existe e ele é que nem mesmo os cientistas conseguem evitar de perceber a existência dele e de tudo que ele é onipotente, onipresente e que tudo que existe no mundo é parte dele também. Porque dele o que surgem todas as partículas e os sistemas que constituem a matéria. E a realidade seria assim, todo unificado, indicando a nossa consciência individual, que ela não está separada da consciência cósmica universal. E aí, nessa premissa, tudo existe no mundo invisível, ou seria feito desse espírito infinito que é Deus, né? A vida autoconsciente. E por milhares de anos, os seres humanos eles contemplaram os céus, sempre refletindo, né, sobre isso, sobre a natureza, o universo. E segundo o filósofo Aristóteles, a filosofia começa com um sentimento de admiração pelo mundo. E a pergunta mais profunda que uma não pode fazer diz respeito à origem do universo. E desde os tempos antigos, que a crença de que Deus se tornou o universo, desde os tempos antigos, essa doutrina das tecnologias ou das escritas religiosas, Deus é essa inteligência absoluta. E a realidade principal é que a fonte de todas as coisas, uma consciência transcendente, mas ainda assim a fonte de toda a consciência no reino cósmico. Já no século IX, quando o teólogo Johannes Scotus Origina, ele propôs que Deus é o fim e a origem e o fim de tudo. E segundo a origem da criação, é um esforço divino para se conhecer à medida que Deus se manifesta no tempo e no espaço. E num reino onde todas as ideias se envolvem e se agrupam e então desaparecem.
E até em outras religiões não cristãs, por exemplo, como o Bhagavad Gita, que é conhecido como Deus Brahma, né, que eles falam, eles vêm com esse nome, né, o Deus, lá também eles veem essa consciência cósmica universal em todos os objetos do universo, que ele é transcendente e é localizado no fundo do ser humano, né? Para eles é chamado Atma, né? Mas o que eu quero colocar aqui para nós, gente, não importa qual o nome que coloca. O que importa é que todos nós, seres humanos, independente de religião ou ciência, todos estamos unidos a Deus. E nós somos parte de Deus porque nós somos imagem e semelhança dele. O que é o diabo? O diabo significa divisão. Quando há essa divisão, por exemplo, só a minha religião é a correta, eu sou cristã, o outro outra religião, é judeu, sabe, gente, isso não é possível, porque nós somos todos filhos de Deus. E por mais que uns vejam com um nome, outros vejam com outro nome, nós temos que entender que todos somos ser humano. E quando nós criamos essa divisão, na verdade, nós estamos criando brechas para o diabo, que é a divisão. Então nós temos que entender um pouco também de como que, até na ciência é comprovado, que Deus realmente é esse início e esse fim, e ele se manifesta no espaço e no tempo, onde as ideias se desenvolvem, se agrupam, né? E onde manifesta todos os objetos do universo. E esse ser transcendente, ele é uma unidade sem limite e atemporal. Até mesmo o filósofo e sociólogo Herbert Spencer, todos os mistérios que cercam, nenhum é mais certo do que a presença de uma energia infinita e eterna, da qual surgem todas as coisas. A física moderna, ela sugere que o universo surgiu de um campo quântico fundamental. Em 1929, o teólogo Georges Lemaitre publicou que foi conhecido como a teoria do Big Bang. Acredito que muita gente já ouviu falar no Big Bang. E o que fala essa teoria de Big Bang? Ele coloca a hipótese de um átomo primitivo, onde descreveu como o ovo cósmico, que ele explodiu e no momento da criação, quando descoberto em Hubble em 1929 pôde ser verificado, que provavelmente seria mais ou menos em média 15 bilhões de anos atrás, todo o universo ele foi contraído para um único ponto magnético, matemático, onde teve a origem do universo. E segundo o astrônomo Fred Hoyle, a teoria do Big Bang seja a criação da matéria a partir do nada, já que o início do universo já estava caracterizado por um estado de densidade infinita, que é o sinônimo do nada. E assim, quer dizer que antes do Big Bang não havia nada, ou seja, uma singularidade. E por razões desconhecidas explodiu e se tornou o universo. E no entanto, como previsto pela mecânica quântica e pela física newtoniana, a gravidade seria tão imensa que em vez de soprar para fora, ela soprou para dentro de si mesmo e ela implodiu, criando um buraco no tecido espaço e tempo. E dessa forma, ela criou o universo da matéria e da antimatéria, que é essa dualidade que vem sido moldado esse evento criativo. E é esse sentido que seria a singularidade do universo. Portanto, não é apenas um ato criativo, mas é Deus. Entende? E assim como todas as galáxias, os planetas e todos os universos que viriam dessa singularidade que é Deus, a fonte de toda a matéria e energia, o vácuo quântico que muitos falam, nada que contém as possibilidades de tudo poderia existir se essas possibilidades que elas emergem, as probabilidades de colapsar, enquanto eles estivessem localizados como partícula no espaço e tempo. E são blocos de construção desses átomos e das moléculas. E o físico Amit Goswami, ele sustenta a consciência e a base do ser. Segundo o exame de consciência, não pode ser o resultado de um mundo físico. Então, nós não somos só matéria, nós não somos só carne, nós temos o espírito. E esse físico, pela graça do quê? Do colapso da função de onda quântico, que ele exige uma observação de consciência. E quem que é esse observador? É Deus.
É Deus que observou, que foi, que criou, que teve, né? Nesse sentido, então, a consciência, no ato da observação, ele pôde colapsar a função de onda de um campo contínuo, que é registrado na mente do observador. Então, o que acontece? Nós somos criação da mente de Deus. Todo mundo é mental. E o todo é mente. Então, nós somos criações porque Deus pensou para nos criar. Nós somos registrados na mente de Deus. E como forma e causa e efeito, a passagem do tempo e a realidade, conhecedor de uma singularidade nessa premissa, no momento em que continua esse consciente, ele desencadeia o colapso da função de onda, que surge o universo. Em outras palavras, o universo ele se criou quando se tornou consciência da sua própria existência. E a forma da substância são os compostos das partículas, que assumem padrões específicos, e são resultados da concentração de energia que emergem e desaparecem, e volta ao campo quântico eletromagnético. E essa realidade, portanto, é a manifestação da consciência. E são alterações no padrão de atividade dentro desse campo quântico, que é um substrato virtual cheio de energia de matriz cósmica, que na qual surgem todas as partículas, os sistemas, a matéria, flutuações que dão espaço ao vazio uma energia imensamente maior do que o que é reconhecido como matéria. E assim o vácuo quântico, que é o campo de energia com informação após o Big Bang, as primeiras entidades, a energia, foram fótons, prótons, elétrons, né? Que é de tudo que nós somos formados, né? Que nosso corpo ele é formado, né? Cada célula nossa, ela primeiro é um átomo que é formado por nêutrons, elétrons, prótons. E nos processos dessa evolução galáctica estelar surgiram várias configurações de ordem superior, que conhecemos como esses átomos, né? Que consistem no espaço como carregado positivamente, orbitando nos elétrons e criando essa carga positiva, e determina o número de elétrons circundando, tomando o átomo eletricamente neutro. E é impossível fazer previsões precisas sobre a posição do movimento do elétron nesse sentido, que dá origem à ilusão permanente de que podem ser percebidos por uma mente consciente. Muito do que nós percebemos, e por padrões particulares de atividade eletromagnética que estão nesse movimento frenético, é que a massa e energia, como explicada pela equação do físico do Albert Einstein, né? Enquanto a massa pode ser destruída, a energia não pode ser destruída. E é por isso que o nosso espírito não morre. O nosso espírito não morre. Depois, quando essa massa que é a nossa carne, ela morre, o nosso espírito continua. E essa quantidade de energia, ela volta no contínuo eletromagnético, nesse sentido, como vemos, são padrões dinâmicos de energia, que quando percebemos, eles são estáticos, e percebendo apenas fragmentos no campo quântico eletromagnético. Assim, o material atual do espaço e tempo são as citações da matriz cósmica. São configurações de vários níveis de energia com a informação dessa configuração da consciência energética, onde a energia é contínua de um código que tem a probabilidade de se tornar consciente, e assim, quando a singularidade se tornou consciente, ela criou fragmentos de si, que seria, no caso, ela criar que quando Deus criou nós a partir dele, que ele nos deu a centelha divina, que foi quando nós observamos e criou as galáxias, as estrelas, os planetas, né? E tudo se tornou consciente de si. E por isso que ele se materializa. Todos nós, na verdade, nós somos pura energia. Tudo que vive é energia. E mesmo assim, daí nós acabamos tendo essa percepção de forma, comprimento, largura, altura, peso e identidades individuais. E assim o universo deixa de ser a virtude da consciência, que exatamente significa consciência de ter chegado primeiro, criando assim um salto quântico da singularidade para uma dualidade, quando se tornou consciente de si mesmo.
as superfícies planetárias, adequadas a configurações de ordem superior da energia, com informações como organismos vivos, que somos nós, os peixes, né? Tudo que fala em Gênesis, né? Tudo que é vivo na terra, no mar. E assim, esse fenômeno acidental estranho do universo, pois a informação da estrutura da energia cósmica que coordena a interação entre essas estruturas, nesse sentido, tanto matéria quanto mente, elas evoluíram a partir de um útero cósmico comum, ou seja, todos somos criação de Deus. Tudo que é criação de Deus. E hoje nós estamos conectados, totalmente conectados. Nós somos todos irmãos, nós somos todos ligados. Nós somos todos um só. Só que nós vivemos individualmente aqui nessa terra. Mas quando nós voltarmos para a nossa matriz divina, que é Deus, nós nos uniremos Ele em um só. Então, para que essa divisão? Para que essa questão de dizer, não, a minha forma de pensar é correta, a forma do outro pensar é correta, se tudo é a mesma coisa, se nós todos acreditamos no mesmo Deus e mesmo cientificamente é impossível dizer que não existe Deus. Mesmo dentro da teoria do Big Bang, não tem como mesmo quem acredita na teoria do Big Bang, como que vai existir Big Bang se não teve uma matriz divina de tudo isso? Uma matriz de tudo isso que é Deus, que é tudo que é, né? Então, o pensamento humano, através dessa mentalidade criativa universal, como o humano pensa dentro de si mesmo, ele pensa nessa mente cósmica e coloca a lei em movimento. E há muitos de nós crescemos com a crença de que esse Deus divino, que o humano nasce com o pecado original e que não há dualidade entre essa consciência individual do humano e a consciência universal. E, na verdade, todos nós estamos dentro dessa consciência universal que é Deus. E Deus não conhece religião. Ele não conhece credos, ele não conhece dogmas, ele não tem opinião humana. Deus é muito mais do que isso. Deus não é dessa forma que Deus age. Pois Deus é a inteligência gerada e criativa. As leis são impessoais e elas não devem favorecer ninguém. Só Deus pode ser visto como essa inteligência infinita, do Criador de todos os elétrons, átomos, de todas as criaturas do universo. Deus não é um ser distante de nós. Ao contrário, Deus está dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, na nossa centelha divina. Nós temos Deus dentro de nós. Por que essa divisão? Deus, ele é ilimitado. E não importa qual que é o nome dado a ele pouco importa se você fala assim, Deus Pai, ou de repente em outras religiões que chamam ele diferente. O que importa é o amor. O que importa é o respeito. O que importa é a união dos seres humanos. É para isso que nós estamos aqui. Não para dividir, que é divisão, diabo. Nós estamos para unir. E, portanto, nós somos todos, sim, filhos de uma criatura divina. E nós temos o conhecimento no poder interior daquilo que é a origem e o fim de todas as coisas. E essa é a maior descoberta e o objetivo final da existência humana. Muita gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo. Espero que vocês consigam entender. É um pouco disso que eu quis passar para vocês. E o meu objetivo final é que todos nós sejamos realmente um em Deus.